Glória a Deus. Boa tarde, irmãos. Paz seja com todos. Amém? Amém. Quantos estão satisfeitos nessa tarde? Amém. Estão satisfeitos? Amém. Quantos querem mais nessa tarde? Amém. Amém. Glória a Deus. Você pode tomar o seu lugar por um momento. Em nome de Jesus. Tome o seu lugar. Se você pode, abra a sua Bíblia comigo na carta do apóstolo João, a primeira carta do apóstolo João, 1 João, amém? 1 João, quantos estão com expectativa nessa tarde? Amém? Amém? Deus está aqui, amém? Amém. Deus está neste lugar. Nós não vamos sair daqui da mesma forma, amém? Amém. 1 João, capítulo 5. Jesus disse que o reino de Deus não está lá e não está cá, mas está dentro de nós. Amém? O reino de Deus está dentro de nós. Ele colocou dentro de nós. Jesus disse que rios de água viva fluirão do seu interior. Amém? Então, o que vai transformar famílias, casais, homens e mulheres, sairá do interior. Amém? Deus está fazendo grandes coisas no interior. E do interior Ele vai jorrar rios de águas vivas que vão alcançar multidões. Amém? Do interior. Deus não está fazendo mais nas capitais, nas grandes capitais. Não é esse mais o interesse de Deus. O interesse de Deus é no interior. Amém? E no interior fazer nascer algo que vai surpreender as capitais. Por isso nós temos que buscar com intensidade. Amém, irmão? Diga essa tarde. É a minha tarde. Esta tarde é a tarde de Deus para a minha vida. Amém? Em nome de Jesus. 1 João capítulo 5. 1 João capítulo 5. Versículo 1 em diante. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Este é o mandamento de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos, pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Amém? Amém. Versículo 4. Pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Amém? Graças a Deus. Diga graças a Deus. Diga obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito de Deus, por estar neste lugar. Amém? Amém. Eu quero falar com vocês hoje sobre algo para mudar as suas vidas. Amém? Amém, irmãos? Amém. Nós não estamos mais na caverna. Deus está tirando homens da caverna. Assim como Elias, que estava no monte de Deus, e nesse monte tinha uma caverna. A caverna da religião, a caverna do sistema. Deus está tirando os homens
dessa religião, desse sistema, desse tradicionalismo, dessa doutrina humana, está tirando para fora, está tirando esses homens para fora, das cavernas gospels. E a Bíblia diz que quando ele ia sair para fora, passou um vento muito forte. Depois do vento, um grande terremoto. E depois do terremoto, um grande fogo. Mas Deus não estava no vento. Deus não estava no terremoto. Deus também não estava no fogo. Mas Ele estava numa suave e uma mansa palavra. Amém. É esses homens que Deus está levantando nesses dias. Amém. São pessoas assim que Deus está procurando nesses dias. Amém. Amém, irmão? Amém. Pessoas assim, Amém. que não estão mais sendo movidas por movimentos, por coisas, mas sim pela palavra de Deus. Amém. O que vai transformar pessoas nesses dias não vai ser movimentos, sinais, maravilhas, mas sim a palavra de Deus. Amém. É essa palavra que vai transformar o homem. Amém. Amém? Então é isso que Deus está fazendo nesses dias. Amém. É isso que Deus está gerando nesses dias. Amém. E hoje eu quero compartilhar com você algo muito importante a respeito da fé. Nós começamos o culto falando sobre fé. E vamos continuar falando sobre fé. Amém. Porque nós precisamos entender algo, irmãos. A nossa fé é para ganhar o mundo ou a nossa fé é para vencer o mundo? Para vencer. A fé é para ganhar o mundo ou a fé é para vencer o mundo? Vencer. Que tipo de fé você tem? Para ganhar o mundo ou para vencer o mundo? A Bíblia está dizendo aqui, o apóstolo João, na sua primeira carta de 1 João capítulo 5, ele está dizendo no verso 3: porque todos os que têm Deus por Pai vencem o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa confiança, a nossa fé. Que é que vence o mundo? A não ser a pessoa que crê que Jesus é o Filho de Deus. Aqui nós entendemos que a fé não é para ganhar o mundo, mas é para vencer o mundo. Amém. Amém? Você precisa entender isso. É um outro estágio de fé. É uma outra atmosfera de fé. Nós começamos na vida cristã usando a nossa fé para ganhar coisas, para conquistar coisas, para receber bênçãos, para alcançar milagres, para suprir as nossas necessidades. Mas aqui nós precisamos entender hoje que a fé é para algo maior do que isso. É para a gente vencer e não para ganhar o mundo. Por isso que João está dizendo aqui: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Porque todos os que têm Deus por Pai vencem o mundo. Quem tem Deus por Pai vence o mundo. Amém. E quem vence o mundo só consegue vencer pela fé, através da fé. Amém? Amém. Então, quem é que vence o mundo? Um evangélico? Um cristão de uma certa denominação? Quem vence o mundo? Um católico? Quem vence o mundo? Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Aquele que tem Deus por Pai vence o mundo. Ou seja, para vencer o mundo você tem que ser mais do que um religioso. Para vencer o mundo você tem que ser mais que um evangélico, mais que um católico, mais do que um protestante, mais do que qualquer outra coisa. Para vencer o mundo você tem que ser um filho. Tem que ser filho para vencer o mundo. Porque esta é a ordem de Deus, para que venhamos vencer o mundo. Porque eu preciso vencer o mundo? Porque Jesus venceu o mundo. Amém? Amém. João 16:33 diz que
Jesus fala o seguinte: no mundo tereis aflições. Aonde? No mundo. Aonde nós vamos ter aflições? No mundo. No mundo nós vamos ter aflições. Então por que o evangélico se preocupa tanto com as aflições? Luta tanto para fugir das aflições? Se é uma palavra de Cristo, que isso faria parte da nossa vida cristã. No mundo tereis aflições, nós vamos ter aflições. Eu não posso me esforçar para fugir das aflições. Não, eu tenho que passar pelas aflições, porque Jesus disse que eu teria aflições. Então eu tenho que entender que eu vou ter aflições. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Por que tem de bom ânimo? Porque eu venci o mundo. Porque eu venci o mundo. Jesus venceu o quê? O mundo. Jesus venceu o quê, irmão? O mundo. Jesus venceu o mundo, por isso nós temos que vencer o mundo. Jesus veio para vencer o mundo. Amém? E nós temos que vencer. Agora João está dizendo que nós temos que vencer o mundo. Todo aquele que tem Deus por Pai vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé é para vencer o mundo. A nossa fé não é só para alcançar algum recurso, alcançar alguma bênção, alcançar alguma graça de Deus. A nossa fé não é só para proporcionar uma cura, vencer alguma coisa natural, mas sim para vencer o mundo. A nossa fé é para isso. Por isso que o apóstolo Paulo fala sobre a armadura da fé, a armadura espiritual. E uma das armaduras espirituais é o escudo da fé. A fé é um escudo, é uma proteção. Então a fé não é só para conquistar coisas, alcançar bênçãos e milagres. A fé é para nos proteger do quê? Do mundo. Para nos proteger do mundo. Amém, irmãos? Amém. E você precisa entender isso. Porque você não pode ter uma vida cristã pensando que o fato de você ter fé, essa fé é só para que você tenha uma vida boa, satisfatória. Não, essa fé é para você sacrificar. Essa fé é para que você entre na fornalha, mas não se queime. Essa fé é para que você entre na cova de leões, mas não seja morto. Essa fé é para isso. É para você superar provações. É para você aguentar os ataques. É para você resistir às lutas. Esse é o objetivo da fé. Amém? Esse é o propósito da fé. Só pode vencer o mundo quem é filho de Deus. Quem é filho. Quando nós iniciamos, nós usamos a nossa fé para muitas coisas. Mas enquanto eu caminho com Deus, eu tenho que aprender, irmão, que a minha fé é para vencer o mundo. Amém. É para vencer o mundo. Jesus ele disse em João que eu não sou do mundo, e por isso o mundo me odeia. O mundo me odeia. Por isso eu tenho que vencer esse mundo. Amém? Amém. Eu tenho que vencer, e eu venço o mundo com a minha fé. Com a minha fé. Eu venço o mundo com a minha fé. Amém? Amém. Ajuda ele, irmão José. Deixa ele ir. Amém, irmão? Amém. Obrigado por estar aqui, Espírito Santo. Meu amigo inseparável. Meu amigo inseparável. A fé não é para você ajudar a Deus. Ei, irmãozinho. A fé não é para você ajudar a Deus. Deus não precisa da ajuda do homem. A fé não é para você ajudar a Deus. A fé não é para você orientar a Deus. A fé não é para você dizer para Deus como Deus tem que fazer. A fé não é para você guiar a Deus. A fé não é para você convencer a Deus.
A fé é para você agradar a Deus. Amém. Amém? É para você agradar a Deus. Então a fé não é para ajudar, é para agradar a Deus. A fé não é para o seu benefício, é para o benefício de Deus. Amém? Amém. A fé não é para agradar a si mesmo, mas é para agradar a Deus. Então a fé é para me agradar a Deus. E a fé também é para que eu vença o mundo. Amém. Abra comigo em Hebreus, um pouquinho antes de João. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Amém? Versículo 6. Diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e que é recompensador, é galardoador dos que o buscam. Então, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é extremamente necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Interessante que nem todas as pessoas que se aproximam de Deus acreditam que Ele existe. Nem todas as pessoas que se aproximam de Deus acreditam que Ele está realmente naquele lugar. Porque está dizendo aqui, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. É necessário aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que Ele está naquele lugar. Amém. Você pode se aproximar de Deus e não acreditar que Ele está naquele lugar. Por isso que muitas pessoas têm experiência e muitas não têm. Por isso que muitas recebem e muitas não recebem. Por isso que muitas são transformadas e outras muitas não estão. Estão no mesmo lugar. Deus está naquele lugar. Por que uns recebem e outros não recebem? Porque mesmo estando próximo de Deus, nós temos que acreditar que Ele está naquele lugar. Amém. Veja bem, a Bíblia diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dEle, Ele estaria No meio. no meio desses irmãos. Jesus disse: onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Amém. 3 homens, bem rapidinho, podem vir aqui. 3 homens, 1, 2, 3. Olha aí, glória a Deus. Vem cá, os 3 homens, dão as mãos, faz um círculo, vocês 3, faz favor. Faz um círculo, pode abrir o círculo. Amém? Amém. O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: onde tiver 2 ou 3, Jesus disse: onde tiver 2 ou 3, eu estarei no meio. Amém. Eu estarei no meio. Eu estarei no meio, foi o que Jesus disse. Onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio. Amém. Amém. No meio. Mas entenda uma coisa: Jesus está no meio. Eles estão cercando Jesus. Agora eu me aproximo de Jesus. Estou perto, estou próximo de Deus. Mas se eu não acreditar que Ele está no meio, eu vou ficar apenas próximo. Quem vai estar recebendo a presença de Jesus aqui? 3. Quem vai estar sendo alcançados, tocados, atingidos, influenciados, transformados, curados, limpos, santificados? 3. Quem? 3. Os 3. Mas eu estou perto, e por que eu não estou recebendo, pastor? Eu estou perto, mas por que eu não recebo? Porque eu preciso mais do que estar perto. Eu preciso crer que Ele existe. Eu preciso crer que Ele existe. Porque aqui fora é uma atmosfera de presença, de fé. Mas aqui dentro é uma outra presença de atmosfera, é uma outra atmosfera de fé e de presença. Amém. É por isso que na Bíblia muitos homens e mulheres, quando queriam tocar em Jesus, eles iam no meio do povo até tocar em Jesus. Porque aqui fora é uma atmosfera, aqui dentro é uma outra atmosfera. Então eu estou próximo, mas eu posso não ser atingido. Eu posso gastar a minha vida inteira dentro de um prédio como este e nunca ser transformado. Perto de mim pode acontecer milagres e maravilhas todos os dias,
mas talvez nunca aconteça na minha vida. Por quê? Porque não é suficiente estar perto. Não é suficiente estar perto. Tem que acreditar que Ele existe, que Ele está aqui. Amém. Entenda, aqui dentro é um outro ambiente. Agora, quando eu estou perto, por isso que Paulo, ou quem escreveu a carta de Hebreus, está dizendo: aquele que se aproxima de Deus, é necessário que creia que Ele existe. Quando eu me aproximo de Deus, eu acredito que Ele está ali. Eu acredito que Ele está ali. Eu tenho a convicção, a certeza de que Ele está no meio. Meus olhos não veem, mas eu não ando por vista, eu ando por fé. Amém. Eu creio que Ele está ali. Então, quando eu me aproximo acreditando, eu não fico mais aqui fora. Então eu entro. Amém. E eu faço parte. Amém. Agora não são mais só os três. Agora eu também estou nessa atmosfera. Amém. Eu também estou dentro desta presença. Eu também estou dentro do alcance de Deus para a minha vida. Amém. Então tudo pode acontecer. Amém. Amém? Amém. Quantos acreditam? Digam amém. Amém. Então dê uma salva de palmas para Jesus. Isso é Amém? Amém. Vocês conseguiram entender? Amém. Por isso nós temos que crer, por isso que ele está dizendo aqui, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Amém. É necessário você crer que Ele existe, que Ele está Amém. ali, para que você dê a mão para o irmão e entre nessa atmosfera. Amém. Irmão, essa é a tática, você não pode ficar do lado de fora. 2 ou 3 aqui estão reunidos assim, Jesus está no meio deles, não na volta, é no meio deles. Amém. E Jesus está esperando que essa rodinha aumente. Amém. Ou seja, está esperando você entrar nessa rodinha. Amém. Para isso você tem que acreditar que Ele está aqui. Amém? Amém. Aqui diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E que é recompensador dos que buscam. Deus recompensa quem busca as coisas ou quem busca Ele? Quem busca Ele. Por isso que a fé aqui não é para buscar as coisas. A fé é para buscar Deus. Amém? Amém. A fé não é para buscar coisas, a fé é para buscar Deus. Amém. A fé é para que a gente se aproxime dEle. Amém. A fé é para que a gente esteja no ambiente que Ele está. Amém. A fé é para isso, irmão. Quando eu busco Deus, eu tenho recompensa dEle. Ele está dizendo aqui que Ele é recompensador, é galardoador dos que buscam. Você não precisa buscar coisas, você precisa buscar Deus. Amém. E quando nós buscamos Deus, nós temos recompensa de Deus. Amém. Por isso que Jesus ele fala que quando nós entramos no nosso quarto, fechamos a porta e oramos e falamos com o nosso Pai em secreto Ele nos recompensará. Amém. É Deus que nós temos que buscar. Amém. Por isso que Jesus ele fala, Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. É Deus que nós temos que buscar. Amém. A fé não é só para que você alcance os seus objetivos, os seus desejos. A fé é para que você alcance Deus. A fé é para que você se aproxime de Deus. Amém. É por isso que Deus nos deixou a fé. Esse é o objetivo da fé, irmão. Não é para coisas, é para alcançar uma pessoa. Amém. É para alcançar o Senhor. Amém. Você pode dizer glória a Deus. Glória a Deus. Então a fé não é para você ajudar a Deus, é para você agradar a Deus. Amém. Agradar a Deus. Mas como eu vou conseguir agradar a Deus com a minha fé, pastor? Quando você cumpre o objetivo da sua fé. Qual é o fim e o objetivo da nossa fé? A nossa fé tem um fim e um objetivo. 1 Pedro 1,9 diz assim que o fim e o objetivo da nossa fé é a nossa salvação, é a salvação da nossa alma. Então o fim e o objetivo da nossa fé não é que a gente seja curado, abençoado, que a gente consiga trocar de carro, consiga comprar uma casa, que a gente consiga isso, consiga aquilo. Não. O fim e o objetivo da nossa fé é mais do que isso. É a salvação da nossa alma. Esse é o fim e o objetivo da fé. Esse é o potencial legítimo da fé. Amém. Nos salvar. Nos salvar. Amém. Então Ele deixou a fé para que a gente possa vencer o mundo. Amém? Esse é o objetivo. Por isso que Jesus, quando
curava algumas pessoas, ele dizia assim: ó, vai, porque a tua fé te salvou. A igreja precisa voltar a praticar essa fé, uma fé que salva, uma fé que protege ela dos ataques do mundo, uma fé que faz ela vencer o mundo. Amém. A igreja não está aqui para ser influenciada pelo mundo, mas para vencer o mundo. Amém. Hebreus capítulo 11. Se você ler, o capítulo 11 é considerado o capítulo dos heróis da fé. Passe um dia lendo esse capítulo para você ver. Diz ali no verso 2: foi por ela quem? Pela fé, que os antigos alcançaram bom testemunho. Para que a fé serve? Para que eu alcance bom testemunho, para que eu demonstre uma vida diferente, para que eu seja uma pessoa íntegra, uma pessoa transformada, uma pessoa justa, para que eu alcance, para que eu venha alcançar um bom testemunho. Amém. Então hoje, irmãos, nós temos que ter um cuidado. A fé está sendo usada para muitas coisas, e quando essas bênçãos, milagres, quando esses sinais, esses resultados acontecem, o homem chama isso de show da fé. Mas o verdadeiro show da fé não é quando a pessoa é curada de alguma coisa ou abençoada por alguma coisa. A fé vai dar show quando homens se entregarem por Jesus pela fé, quando homens sacrificarem tudo por Cristo, quando homens não temerem mais a prova de leões por fé em Deus, quando a igreja não temer mais a fornalha de fogo, quando homens não temerem mais crise do mundo, aí sim a fé vai dar show. Amém. Quando homens serem transformados e revelarem um bom testemunho para o mundo. Amém. Isso é o show da fé. É isso. Aqui diz, no versículo 4 de Hebreus 11: pela fé Abel ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício do que Caim. O que ele fez pela fé? Trocou de carro? Abriu a porta de emprego? O resultado lá no médico? O resultado lá na justiça? O que ele fez pela fé? Ele sacrificou. Ele fez sacrifício. Para que serve a fé, irmãos? Para fazer sacrifícios. Você sabia disso? Quantos de nós viemos pensando que a fé seria para tantas coisas, menos para isso? E ele continua dizendo em todo esse capítulo, diz que Noé foi divinamente avisado, no verso 7, pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua casa. E aí ele continua falando. Homens que enfrentaram problemas. No verso 17 diz assim: pela fé Abraão, ao ser provado, ofereceu Isaac. Para que serve a fé? Para você ser provado e aprovado. Mais adiante você vai ver que homens, no verso 33, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. No 36, outros experimentaram escárnio e açoites, e até algemas e prisões, foram apedrejados, foram tentados, foram cerrados pelo meio, foram mortos ao fio da espada. Esses homens fizeram tudo isso pela fé. A fé capacitou eles a fazerem isso. O que você tem feito com a fé, irmão? O que você tem feito com a fé? A fé é para você vencer. A fé
fé não é para livrar você, mas é para fazer você vencer. Amém. A fé não é para fazer você sair, desviar do problema, mas é para fazer você no problema vencer ele. Amém. A fé é para isso, irmãos. Então a fé é para a gente vencer o mundo. Amém. Amém? Amém. A fé é para vencer o mundo. Porque Jesus venceu o mundo. Amém. 1 João novamente, capítulo 2. Abra comigo. 1 João 2,16. 1 João 2,16. Diz assim: pois tudo o que há no mundo, tudo é tudo, pois tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém. Então, por que nós temos que vencer o mundo? Por que João está dizendo que nós temos que vencer o mundo, irmãos? Porque tudo que há no mundo não é do Pai, mas sim do mundo. E o que não é do Pai nós temos que vencer. Amém. Pastor, como eu vou saber o que não é de Deus? Você vai saber quando você souber o que é de Deus. O que é de Deus é de Deus, e o que não é de Deus é porque não é de Deus. Então tudo que é no mundo não é do Pai, mas é do mundo. Por isso nós temos que vencer aquilo que não é do Pai, aquilo que não é de Deus, aquilo que não é do reino. Nós temos que vencer. Por isso nós temos que entender o que é do Pai e o que não é do Pai. Por isso você não pode ter uma mente religiosa, você tem que ter uma mente de filho. Porque o filho sabe o que é do Pai e o filho sabe o que não é do Pai. Amém. Mas o religioso não sabe as coisas do Pai. Só o filho sabe as coisas do Pai. Amém. E nós precisamos vencer o mundo por causa disso. Porque as coisas que tem no mundo, todas as coisas que tem no mundo, não é do Pai, mas sim é do mundo. Nós precisamos entender aqui alguma coisa. Precisamos entender isso. Por quê? Porque João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo e deu o Filho pelo mundo. Agora João está dizendo que nós não devemos amar o mundo, que nós devemos vencer o mundo e que tudo que há no mundo não é do Pai. Como que o Pai dá o Filho por aquilo que não é dele? Porque lá em João 3,16, a palavra mundo significa pessoas que estão no mundo. As pessoas que estão no sistema do mundo. As pessoas que estão na cultura do mundo. As pessoas que estão na tradição do mundo. E aqui em 1 João, o mundo fala sobre exatamente o sistema que essas pessoas pelas quais Jesus morreu estão vivendo. João está falando sobre o sistema do mundo. E lá em João 3,16, Jesus está falando sobre as pessoas que estão no sistema. Então Deus amou as pessoas, mas não o sistema, não a tradição, não os costumes dela, não os hábitos dela. Então o que João está dizendo aqui que nós temos que vencer não é as pessoas, mas sim o sistema que é no mundo, que governa o mundo, os princípios do mundo, os valores do mundo. É isso que nós temos que vencer. O mundo hoje anda numa direção, a igreja precisa andar na outra direção. Porque as coisas do mundo não é do Pai, são do mundo. E nós estamos no mundo, mas nós não podemos seguir o sistema do mundo. Então a nossa fé é para vencer esse mundo, é para vencer esse
vencer a forma de pensamento que o mundo tem hoje. É para vencer os valores, os princípios, as prioridades que o mundo tem hoje. A nossa fé é para isso, irmão. Amém. É para vencer os costumes que o mundo está tentando hoje produzir em nós, produzir na igreja, produzir nos nossos filhos, produzir nos nossos casamentos, produzir no nosso estilo de vida. O mundo não é o nosso modelo. As pessoas que estão no mundo seguindo esse sistema não são o nosso modelo. Cristo é o nosso modelo. Amém. Ele é o nosso exemplo. Por isso que Jesus veio trazer um reino, um governo. Ele veio trazer a cultura do céu para a terra. É nessa cultura que nós temos que viver. E usar a nossa fé para vencer esse sistema. Amém. Que tenta diariamente entrar na nossa casa, nas nossas mentes, nas nossas vidas, na nossa forma de vestir, na nossa forma de falar, tipo assim, tipo assim. Que tenta entrar e tomar conta das nossas vidas, tomar conta até da forma de falar. Esse sistema nós temos que vencer com a fé. Amém. Nós temos que vencer com a fé, irmãos. Amém. A fé foi dada para isso, para vencer esse mundo, para vencer esse sistema. É um sistema moralmente corrupto. Deus sempre zelou pela moralidade da igreja, sempre. Então a igreja não pode se tornar imoral, se corromper o seu caráter, as suas prioridades. Então por isso Ele nos deu a fé. A Bíblia diz que Deus é o autor e consumador da fé. Amém. Autor é aquele que cria. Ele é o autor, Ele criou a fé. E Ele é o consumador da fé. Amém. Ou seja, a fé tem que começar nele e terminar nele. Amém. Não em coisas, não em objetos, não em lenços, não em homens, não em placas, não em denominações, não em religiões. A fé tem que começar nele e tem que terminar nele. Amém. E Ele criou essa fé para que a gente pudesse vencer esse mundo. Por isso que Jesus estava no mundo, mas Ele venceu o mundo. Ele morreu pelas pessoas que praticavam o sistema, mas Ele venceu o sistema. É por isso que nós precisamos usar nossa fé para vencer este mundo. Como diz ali em 1 João 2,16: pois tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo atua nessas três dimensões. São as três maiores influências de atuação do mundo para nos vencer, para nos enquadrar no sistema do mundo. E essa é a maior luta de um homem, essa é a maior luta de uma mulher, de uma família, de um casal, de um jovem. Porque nós estamos diariamente com pessoas que estão no mundo, e isso é importante, nós estar com elas, mas não nos deixar ser influenciados pelo sistema que elas estão vivendo. Então, nós precisamos entender essas três áreas de atuação. Primeiro, a concupiscência da carne, ou os desejos da velha natureza. Primeira coisa, concupiscência da carne. Concupiscência fala sobre desejo ardente, vontade que queima. Os desejos da velha natureza, desejos da natureza terrena, humana, natural, carnal. Nós temos essa natureza terrena, humana, carnal, de pele, de carne. E nós temos que vencer esse sistema que atua nesses desejos, que atua nessa carne. Então, a concupiscência da carne, ou os desejos da carne, se referem aos desejos por prazeres que não agradam a Deus. É os prazeres da carne. E a maioria deles estão relacionados aos prazeres sexuais.
que estão ali na flor da pele, porque os hormônios nunca vão se converter, a carne nunca vai se converter. O que a carne deseja, a nossa carne, a nossa natureza terrena nunca vai aceitar Jesus. Por isso que Paulo fala que a carne se opõe ao espírito, são opostos, e os frutos também são diferentes. Então nossa carne, essa natureza humana terrena, esse homem terreno que há em mim, nunca vai aceitar Jesus, nunca vai declarar paz com o Espírito Santo, nunca. Vai ser uma luta diária, uma guerra, um conflito constante. Vai ser um conflito constante. Por isso que Deus me deixou a fé, para que eu pudesse vencer esses desejos, essas vontades, esses prazeres. A religião tenta impor regras para que o homem consiga vencer esses prazeres. Mas as regras nunca vão conseguir domar a carne, dominar os prazeres. Só quem consegue é a fé. A fé me faz vencer. A fé faz com que eu dê liberdade ao Espírito de Deus. Amém. Então o Espírito de Deus vem em mim e produz em mim um fruto chamado domínio próprio. E eu consigo me dominar. Não é deixando o cabelo a certa altura, não é usando um tipo de roupa. É com Deus que eu consigo me dominar e controlar. Amém, irmãos? Amém. Então a fé é para isso, para a gente vencer esses desejos que há em nós, essas paixões que há em nós. São desejos que muitas vezes queimam, são desejos que muitas vezes nos impulsionam, e nós temos que vencer isso tudo com a nossa fé. Esses desejos se revelam na nossa natureza humana, terrena, carnal. É uma cobiça pelo prazer físico, uma preocupação com a satisfação dos desejos físicos. Interessante que nós vemos aqui 3 concupiscências, 3 áreas de atuação que o mundo tenta nos vencer. E foram essas 3 que a serpente usou lá no jardim com Eva. Foram essas 3. Lá no jardim, a serpente mostrou para Eva a árvore. A mulher viu que a árvore era boa para se comer, ia trazer satisfação, que aquele alimento iria trazer uma satisfação física, uma satisfação para o seu corpo. E ali ela acabou caindo. E foi também 3 vezes que Jesus foi tentado no deserto. E nós vimos que o primeiro casal foi tentado no jardim e caiu. Jesus foi tentado no deserto e venceu. Lá no deserto, quando Jesus estava com fome, a carne dele estava necessitada. O diabo chegou para Jesus e disse assim: se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão e coma. Era para trazer uma satisfação física, era para suprir uma necessidade física. Jesus disse para o diabo: ei, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O homem não vive somente com emoções ou com sensacionalismos, mas sim da palavra que sai da boca de Deus. O que o diabo estava tentando? Testar a autenticidade da identidade de Jesus. Ele era filho, por isso que o diabo disse: se tu é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Deus disse: sai para lá, porque nem só de pão vive o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus. Ele não deu ouvido, ou seja, ele venceu os desejos da sua carne. Porque o desejo da carne às vezes não é somente um prazer sexual. Pode ser em relação a comer alguma coisa, há outros desejos físicos, outras vontades físicas, e isso nós temos que vencer com a fé.
Segundo, a concupiscência dos olhos, ou os desejos dos olhos, se refere à ambição ou ao materialismo. Os olhos têm desejo? Sim ou não? Sim. Claro que sim. Por isso que Jesus disse: se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Agora, se teus olhos forem maus, todo o teu corpo vai ser mau. Os olhos desejam. Os olhos veem aquilo, eu quero para mim. E a igreja passou também por essa fase de tomar posse. Tinha pessoas tomando posse de tudo, até do carro de irmão, tomam posse. O que os olhos veem e desejam, isso é a concupiscência dos olhos. Isso não é do Pai, isso é do mundo. É outra coisa que nós temos que vencer. É aquilo que nossos olhos desejam. E na maioria das vezes o que os nossos olhos desejam não é uma necessidade, mas é um prazer, é uma vontade. E nós temos que classificar o que é necessidade e o que é vontade. Na maioria das vezes Deus não vai suprir as nossas vontades, mas sim as nossas necessidades. Então, os desejos dos olhos não é do Pai, é do mundo. E nós temos que vencer. Nós temos que vencer isso. Esses desejos dos olhos referem-se à ambição, a querer mais e mais, a não se contentar com o que tem, a querer ter aquilo porque o outro tem, nem porque precisa, mas porque o outro tem. Eu também quero ter, porque o outro tem, eu também tenho o direito de ter. E no final a gente usa aquele ditado: porque eu também sou filho de Deus. Mas Deus não trabalha dessa forma. A Bíblia diz que Deus dá para uns dá um tanto, para outros dá outro tanto, para outros dá outro tanto. Quando Ele divide os talentos, Ele dá 5 para um, 3 para outro e 1 para outro. Não é a mesma medida, e nós temos que entender Deus. Não é a mesma medida. Alguns podem ter muito, outros não podem ter muito. A melhor coisa para algumas pessoas é continuar no pouco. A melhor coisa para algumas pessoas é continuar no pouco, porque elas não estão prontas para ter muito. E cá entre nós, se eu estou com Deus, andando no caminho de Deus, não quer dizer se eu tenho muito ou pouco. O que quer dizer não é a quantidade, é com quem eu estou. Amém. Porque eu posso ter pouco e ter muito mais daquele que tem muito. Amém. Amém? Amém. Porque eu posso ter pouco e ter muito mais daquele que tem muito. Amém. Você está entendendo? Amém. Então os desejos dos olhos não é do nosso Pai, é do mundo que nós estamos vivendo. E nós corremos o risco de viver como eles, de desejar cada vez mais e mais, mais e mais, mais e mais. Nós temos que vencer essa cobiça, esse desejo dos olhos. Eu sei que aqui nessa cidade não existe isso. Ninguém olha para ninguém, ninguém deseja nada do outro, né? Aqui nessa cidade ninguém quer ser melhor do que ninguém quer ter um jardim melhor que o outro, ninguém quer ter um carro melhor que o outro, ninguém quer ter uma casa melhor do que o outro. Eu sei que aqui nessa cidade não acontece isso. Ninguém quer ter mais terreno do que o outro. Eu sei que aqui não acontece. É uma cidade diferenciada. Sim? Não. Acontece por quê? Porque é mundo. Todas as cidades acontecem. Mas apenas um lugar isso não pode acontecer. Que lugar é esse? Na igreja. A igreja não pode viver isso. Porque isso que o mundo está vivendo não é do Pai. Ele nos deu a fé para vencer o mundo. Amém. Para vencer esse sistema. E irmão, se eu e você não cuidar, nós vamos estar enquadrados nesse sistema e vamos viver o que eles vivem. Vamos trabalhar só para alimentar os desejos dos olhos. Vamos trabalhar só para suprir nossos desejos físicos, desejos dos nossos olhos. E nós
seus desejos também passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Por que eu não trabalho com essas coisas? Porque eu não trabalho por coisas que passam, eu não trabalho por coisas momentâneas, eu não trabalho por coisas passageiras, eu trabalho por coisas eternas. Amém? Eu prometo que tem uma pessoa que não vai sair do mesmo jeito. Eu prometo. Se sair do mesmo jeito essa pessoa, eu saio dessa cidade. Eu e toda a minha família. Para onde o senhor vai, pastor? Qualquer lugar, mas eu saio daqui. Se hoje essa pessoa sair do mesmo jeito, eu saio dessa cidade. Porque eu vim para dar meu último sermão, minha última mensagem, a última, como se fosse a última vez. Amém. E se você escutar como se fosse a última vez, você não vai ficar muito tempo aí parado. Não vai, irmão. Não vai. Se você escutar como se fosse a sua última oportunidade, você vai arranhar essa cadeira, vai roer ela. Você vai fazer algo inacreditável hoje. Amém. Deus te deu a fé para você vencer. Amém. Não trabalhe por aquilo que é passageiro, momentâneo. Trabalhe por coisas eternas. Amém. Trabalhe por coisas eternas. Amém. Eu acredito que pode ser possível. Que vai sair daqui para nunca mais ser o mesmo. Amém, Deus. Gostaria muito que fosse possível. O menor daqui, que entende. Que se as pedras não clamarem, Ele vai ressuscitar as crianças. Deus te deu uma fé para você vencer, irmão. Amém. Para você vencer. Não é para você ficar ganhando o mundo, é para você vencer o mundo. Amém. É para você vencer. Porque as coisas do mundo não são do Pai, são do mundo. E o que não é do Pai, vamos começar a vencer. Amém. O que não pertence mais ao Pai, nós vamos começar a vencer. Amém. Nós vamos começar a derrotar, nós vamos começar a lançar por terra. Amém. A Bíblia fala em Gênesis que Eva se aproximou e viu o fruto. E a Bíblia diz que era agradável aos olhos. Ela encheu os olhos com o fruto. Cuidado com isso. Isso não é do Pai, isso é do mundo. Ela encheu os olhos e ela acabou caindo por causa disso. Mas lá no deserto, o diabo pegou Jesus e levou num lugar muito alto e mostrou para Jesus todos os reinos do mundo. Mostrou os reinos do mundo, todos os reinos, e disse para Jesus: se prostrado me adorares, será tudo teu. Ele viu todos os reinos do mundo, encheu os olhos com a grandeza do mundo, com a riqueza do mundo. Mas ele disse: basta, Satanás, apartai-vos de mim, porque só a Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Amém. O diabo quer que você troque, que você enche os olhos com as coisas do mundo e ande com os olhos cheios das coisas do mundo e não ande mais pela fé. Nós não podemos mais andar por vista, nós temos que andar por fé. Amém. Quando eu ando por vista, eu corro o risco de cair nos desejos dos olhos. Porque quem não deseja alguma coisa de vez em quando? Quem não deseja alguma coisa? Qual mulher que não deseja uma porta? Qual homem que não deseja um carro?
jovem que não deseja algo assim? Isso faz parte do homem. Você não é condenado por você desejar. Você não é condenado por desejar. Eu não sou condenado por eu desejar, eu sou condenado por eu praticar. Por eu praticar. Mas em relação às coisas sexuais, Jesus disse certa vez: se apenas você olhar com intenção, com desejo, você já vai estar cometendo adultério com a mulher. O adultério não se dá pela prática, pelo ato, mas pelo desejo. Por isso nós temos que vencer isso com a fé. Amém. Então acredito que chegou o seu tempo. Amém. De começar a usar a fé para vencer o mundo e não mais só para ganhar o mundo. Não para ver milagres e bênçãos, mas para você e a sua casa vencer esse mundo. Amém. E quando o mundo tudo vai passar, mas aqueles que fizerem a vontade de Deus vão permanecer para sempre. Amém. E quando tudo passar, você e a sua casa vão permanecer. Por quê? Porque vocês não andaram por vista, vocês andaram por fé. Por quê? Porque vocês não tiveram uma fé que só conquistou coisas, que só alcançou bênção. Vocês tiveram uma fé que venceu o mundo. Amém. Eu não posso ensinar você. Eu não posso falar para você somente aquilo que Deus tem para você. E deixar de falar o que Deus quer fazer em você. Eu não posso falar para você só das coisas que Deus quer dar para você. Eu preciso falar das coisas que Deus quer transformar em você. Amém. Mudar em você. Amém. Então a fé é para isso. É para vencer. Vamos usar a fé para isso quando estivermos no meio da tempestade. Os discípulos chamaram Jesus e Jesus disse para eles: homens de Pouca fé. pouca fé. Tiveram fé para curar, tiveram fé para libertar, mas não tiveram fé para vencer. E a fé é para vencer. Amém. Quando você estiver no meio da tempestade, use a fé, irmão. Amém. Use a fé. Use a fé. Amém. Amém. Use a fé. Porque a fé é para você vencer a tempestade. Amém. A fé não é só você ir na igreja, é para você vencer a tempestade. Amém. A terceira coisa, concupiscência da vida, ou as exigências da vida, se referem ao orgulho que a pessoa sente de sua posição ou situação no mundo. Essas concupiscências, ou desejos, ou vontades, ou as exigências da vida, revelam desejos de ambição, autossuficiência, é o orgulho por suas posses, obsessão pela condição, posição, ou por ser uma pessoa importante. Então as exigências da vida, que não é do Pai, mas é do mundo, levam as pessoas a serem ambiciosas, a se acharem autossuficientes, a se acharem mais importantes do que são, a idolatrarem a sua posição, a idolatrarem a sua posição, Tem colegas meus de trabalho que idolatram a sua posição. Eles acham que a posição onde eles estão faz deles melhor do que os outros. O fato da pessoa ser médica ou advogado ou isso ou aquilo não faz dela ser melhor do que o outro. Mas para o mundo sim. Porque quando chega um doutor, o tratamento é diferenciado. Quando chega uma pessoa de posição no mundo, na sociedade, o tratamento é diferenciado. Sim ou não? Sim. Você sabe que é. Por que é assim no mundo, pastor? Porque isso é do mundo, não é do Pai. Porque o único lugar no mundo que o doutor senta junto com o mendigo, que o mendigo senta junto com o juiz, é na
que não há diferença, que não há acepção de pessoas. É o único lugar. Por que, pastor? Porque são as coisas do Pai. Então nós temos que vencer essas exigências do mundo. Você não pode entrar nessa parada aí, irmão, de idolatrar sua posição, de achar que aquilo que você tem faz você melhor do que alguém. O fato de você passar na rua de carro e o outro está de a pé, você ser melhor do que ele. Todos correm o risco disso. Eu já vi pessoas que não tinham nada, eram humildes demais, mas essa humildade só durou enquanto elas não tinham nada. Quando elas começaram a ter alguma coisa, se transformaram. O que é isso? Concupiscência da vida, que não é do Pai, é do mundo. Essas coisas do mundo pegaram eles. Enquanto estavam sem nada, eram de fé, eram, como se diz, pau para toda obra. Mas quando compraram um carrinho, isso que não é lá essas coisas, já se transformaram, já mudaram, a paz já foi diferente. Isso é concupiscência da vida. Concupiscência da vida. Não é isso que faz uma pessoa ser alguém ou não ser alguém. É o caráter dela. Amém? Amém. Então a concupiscência da vida faz a pessoa achar que ela é autossuficiente, que ela pode tudo, que ela consegue, que ela não precisa de Deus, ela não precisa de ajuda, ela é suficiente para tudo, o que ela tem é suficiente. O que ela tem é suficiente. O que ela comprou, o que ela adquiriu, o que ela construiu, o que ela conquistou é suficiente. É assim que o mundo pensa. Eu conheço uma porção de pessoas assim, que tem um bom emprego, ganham um bom salário, têm boas coisas e elas acham, elas tentam se enganar que aquilo ali é suficiente, mas elas mesmas não conseguem ver que elas estão sempre correndo atrás de alguma coisa, estão andando em círculos e não acham algo que verdadeiramente venha satisfazê-las. Isso é a concupiscência da vida, a soberba da vida. Nós não podemos cair nisso, irmãos. A igreja não pode cair nisso. Nós não somos autossuficientes, nós somos dependentes, nós somos necessitados. Amém. Nós somos desesperados. Amém. Não acordo sem Ele, não durmo sem Ele, não vivo sem Ele, não como sem Ele, não trabalho sem Ele. Amém. 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 A serpente levou a mulher lá diante da árvore, mostrou a árvore para ela, e ela viu que aquela árvore, o alimento, o fruto da árvore, era desejável para dar entendimento. O fruto, o conhecimento do bem e do mal, daria a ela conhecimento e ela seria igual a Deus. Quando ela viu que aquela árvore daria conhecimento para ser igual a Deus, ou seja, você igual a Deus não precisa mais de Deus, você botar no mesmo nível que Ele. Não, você como Deus. Isso é soberba da vida, querer ser como o outro. Querer ser como o outro. Se Deus quisesse que você fosse como o outro, Ele teria feito você junto com Ele, no mesmo embrião, no mesmo negócio lá. Tinha saído da mesma forma. Mas Deus não tem isso como ideia, tanto que quando nascem gêmeos, nascem bem diferentes um do outro. Porque Deus não quer que você seja igual ao outro. Eu não quero que você seja igual a mim. Seria insuportável ter outro como eu aqui. Eu não quero. Eu quero que você seja o que Deus quer que você seja. Amém. É por isso que o corpo de Cristo é uma diversidade. Então não queira ser o que o outro é. E existem pessoas assim, soberba da vida. Isso não é do Pai, isso é do mundo. Querer ser o que o outro é, querer falar como o outro fala. Tem inveja como o outro fala, como o outro sente, como o outro pensa, como o outro se relaciona, como o outro ora, como o outro canta, como o outro prega. Isso não é do Paizinho, isso é do mundo. Você tem que vencer isso com a fé. Amém. Vai ser natural você
enfrentar isso. Querer ser o outro, só procura ser o outro quem não ainda descobriu quem é. Os discípulos passaram por isso. Eles caminhavam com Jesus e demoraram um tempo para descobrir quem eles eram de verdade. Jesus disse para eles: ó, vem para cá, vocês não vão mais pescar peixes, vocês vão pescar homens. Mas eles levaram tempo. Eles levaram tempo para descobrir quem eles eram de verdade. Então não queira ser o que o outro é. Não queira ter o que o outro tem. Não queira estar no lugar que o outro está. Não, Deus tem um lugar para você. Deus tem uma identidade para você. Deus tem coisas para você que é só para você. Amém. Então lute contra isso, porque isso não é do Pai, isso é do mundo. Alô? Ela desejou: eu vou comer porque eu vou me tornar igual a Deus. Eu vou entender como Deus. Ela comeu e caiu. E lá no deserto o diabo pegou Jesus e levou Jesus num pináculo, teve um lugar muito alto, e disse: ó, joga-te aqui para baixo. Se tu é o Filho de Deus, Deus dará ordem aos anjos para que eles te guardem, te segurem, e nem o mal vai acontecer contigo. O que o diabo queria que Jesus fizesse? Que ele tivesse uma atitude independente do Pai. Que ele não dependesse do Pai. Que ele testasse o Pai. Que ele viesse ser autossuficiente. E Jesus disse para ele que não iria fazer aquilo, porque não deveria tentar a Deus. Então isso que o diabo faz. Ele tenta fazer, tenta convencer. A Bíblia diz que o diabo é tentador, e ele tenta enganar você para que você pense que você não precisa de Deus, ou que você pode sozinho, ou que você consegue sem Deus. Então nós temos que lutar e vencer essas três áreas de atuação do mundo. Por que, pastor? Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Não está dizendo que o mundo é do maligno, está dizendo que o mundo jaz no maligno. O mundo está no maligno. Então, quem está no governo do mundo, quem está ditando as regras do mundo, quem está ditando os princípios, os valores, as prioridades, os costumes, as doutrinas do mundo, não é Deus, mas sim o diabo. Deus está fazendo isso com a igreja, mas não com o mundo. E a igreja vai fazer isso com o mundo. Amém. Amém? Amém. Por isso que nós temos que usar a fé para vencer essas coisas. Amém, irmãos? Amém. Então, nós precisamos estar entendendo isso. A fé é para a gente vencer, não é só para a gente receber.